bom dia, boa tarde ou Boa noite. bem-vindo ao nosso documentário. Nosso tema são Levante do Forte de Copacabana. e a Revolta Paulista de 1924, que ambos são pertencentes ao movimento tenentista. Os integrantes do grupo são Bruno, Emily, Carmen e Felipe. Agora, acompanhe conosco a nossa programação para este documentário. Sejam todos bem-vindos novamente. Iniciaremos nosso documentário falando sobre o levante do Forte de Copacabana. Esse levante foi uma das mais significativas demonstrações de crise da hegemonia oligárquica. Esta revolta foi ambientada no ano de 1922, mais precisamente no dia 5 de julho de 1922, período no qual acontecia a campanha de sucessão ao governo do presidente Epitácio Pessoa. Esse levante marcou o início do movimento tenentista, movimento este no qual lutava contra a velha república, onde os coronéis, principalmente mineiros e paulistas, dominavam a política da época, juntamente com as demais elites. Nesta época, coronéis definiam as escolhas dos eleitores em candidatos por eles indicados, os quais os candidatos, se eleitos no futuro, fariam uma troca de favores com esses coronéis, no qual os dois saíam ganhando. O movimento tenentista foi um grupo de militares de baixa patente que estavam insatisfeitos com a Primeira República. Esse corpo de militares era geralmente composto por jovens militares com patente de tenentes e capitães, no máximo. A revolta tinha por finalidade derrubar o governo vigente e demonstrar insatisfação com a maneira que ocorreu a eleição para a presidência da República no ano de 1921. Controlado sob a liderança de Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal Hermes da Fonseca e o cabo Siqueira Campos, os militares amotinados apontaram seus canhões em diferentes pontos do Rio de Janeiro, através do Forte de Copacabana. Segundo relatos, a intenção dos revoltosos era de tomar o Palácio do Catete e colocar Hermes da Fonseca como presidente provisório novamente. Olá, meu nome é Emily e eu vou falar um pouquinho sobre o levante do Forte de Copacabana. Temendo o poder de reação do governo, os líderes do forte permitiram que aqueles soldados que não quisessem participar do levante saíssem do local. De todos os 300 amotinados ali encontrados, somente 28 resolveram permanecer no conforto. Com a imensa dispersão acontecida, Euclides Hermes da Fonseca resolveu sair do forte para tentar negociar com o governo. Após sua saída, foi imediatamente preso e o prédio bombardeado pelas tropas governamentais. A intensificação dos ataques forçou o pequeno grupo a abandonar o forte de Copacabana. Entre todos os participantes, somente 17 resolveram seguir em frente, com um plano arriscado. A caminho do palácio, os militares ganhavam o apoio de um civil chamado Otávio Pessoa. Assim, os 18 do forte saíram pela praia de Copacabana, disposto a enfrentar as tropas do governo. No confronto, 16 deles foram mortos e Eduardo Gomes e Siqueira Campos acabaram presos. Oi, pessoal, meu nome é Carmen e eu vou falar sobre o início da Revolta Paulista. Essa revolta ocorreu em São Paulo em junho de 1924 e foi a segunda revolta tenentista. Esse movimento tinha como objetivo derrubar o governo de Arthur Bernardes, pois estavam insatisfeitos com seu governo. O objetivo deles era construir uma república politicamente autoritária, realizar uma reforma educacional e desenvolver um sistema eleitoral eficaz. O governo de Arthur Bernardes não poupou esforços para derrotar o movimento e realizou uma repressão violenta contra São Paulo. O movimento autorizou uma campanha de bombardeio severa. Olá pessoal, eu me chamo Bruno e eu vou falar um pouco melhor sobre o que foi o movimento tenentista e também algumas de suas consequências. Como ouvimos anteriormente ao decorrer deste documentário com os meus outros colegas no seu lugar de fala, percebemos que este movimento foi importantíssimo para a história e para a política também, pois este movimento no qual trouxe diversas vantagens, tanto para o povo quanto também para uma reforma
sistema política que estava acontecendo. E também percebemos que o tenentismo foi um movimento político e militar realizado por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República. Esse corpo de oficiais era composto em geral por tenentes e capitães, que estava insatisfeito com o seu sistema político brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político imposto pelas oligarquias. Os militares entendiam que era o papel deles interferir na política para salvar o rumo do país. Agora, vamos falar também as suas consequências deste movimento. Os bombardeios realizados pelo governo a fim de conter a revolta paulista e os respectivos revoltantes na cidade de São Paulo resultaram em mais de 4.000 feridos e cerca de 720 mortos entre civis e militares revoltosos. O fim dessa revolta foi marcada por uma série de inocentes mortos e com isso acabou afetando a moral dos tenentistas. Desta forma, eles acabaram partindo para o oeste do Paraná, onde deu início à Coluna Preste. Mas isto é história para outro documentário. Percebe-se que tanto o levante do Forte de Copacabana como a Revolta Paulista trouxeram algumas consequências para os civis. Por exemplo, na Revolta Paulista, os bombardeios começaram nos centros urbanos, onde os militares não conteram-se de atingir os civis. Eles foram levemente feridos, mortos também. Então, isso percebe-se que foi de grande importância o movimento tenentista para o povo brasileiro, pois isso trouxe grandes mudanças para o país, onde no qual o atual presidente na época possuía algumas características que estavam trazendo insatisfação para o povo, e isso trouxe grande revolta. Então, como dito anteriormente, o tenentismo ele ajudou isto e foi muito importante. Esse movimento ficou marcado na história como os 18 do Forte de Copacabana e também na Revolta Paulista, onde também se deu início à segunda revolta tenentista. Agora, fique ligado às próximas informações que terá nesse documentário.
O movimento tenentista surgiu no final da década de 1910 e início da década de 1920. Nesse período, o país passava por diversos conflitos internos, desde manifestações pacíficas até revoltas armadas. O grupo tenentista era formado por jovens militares da classe média urbana com baixa patente nas forças armadas, o que dificultava ainda mais essa revolta a se tornar de caráter nacional. Seus objetivos eram muito claros, sendo eles o combate à República das Oligarquias e os conchavos políticos, o fim da dominação dos coronéis sobre a população sertaneja e demais povos do interior do país, onde esses povos eram obrigados a votar no candidato do seu respectivo coronel, para que no futuro, se eleito, esse político trocaria favores com eles. Além disso, esses jovens militares desejavam revolucionar a política nacional, colocando homens honestos no poder, eliminando as fraudes políticas que ocorriam a rodo na época, instaurar o sistema de voto secreto no país, eliminando assim o coronelismo, tornar a educação pública e universal de qualidade para todo o povo brasileiro, independente da classe ou renda. Também defendiam que o governo deveria investir pesado na industrialização da nação, deixando assim de depender único e exclusivamente da agroexportação. Esses revoltantes não tinham especificamente uma ideologia ou plano concreto de governo. Eles apresentavam somente propostas que consideravam essenciais para o desenvolvimento do país. Porém, nem tudo era mil maravilhas. Eles acreditavam que apenas os militares poderiam resolver os problemas do país através de métodos de força bruta, com revoltas e conflitos armados por todo o território nacional. Além disso, eles acreditavam que eram salvadores da pátria, com direito a cometer atrocidades passando por cima das leis vigentes e burlar processos democráticos, com a instauração de golpes e intervenções militares. Um dos principais problemas dos tenentes era que justamente eles não tinham um plano de governo, ou seja, basicamente, eles não sabiam o que fazer depois dessas revoltas, o que não é um bom sinal. A primeira revolta tenentista foi em 1922, após a eleição de Arthur Bernardes, um presidente da oligarquia. Esse conflito ficou conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana, ou também os 18 do Forte. Alguns anos depois, esse movimento se expandiu pelo país, ganhando a adesão das médias e altas patentes das Forças Armadas, até que, no ano de 1924, no quartel de Quitaúna, tropas comandadas pelo Major Costa iniciaram a Segunda Revolta Tenentista, ficando conhecida como a Revolta Paulista de 1924. Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Companhia, estamos aqui hoje presente a propósito de revolucionar este país. Precisamos de mudanças e essas mudanças vão ocorrer hoje. Vamos todos juntos marchar, vamos ao centro. Então, soldados, vamos mostrar a nossa força e o nosso valor. E para um sistema eleitoral eficaz. Não vamos mostrar que temos fraqueza, vamos mostrar firme. Vamos todos juntos a revolucionar. Revolução! Revolução! Então vamos todos avante! Gente, não, pelo amor de Deus! Nós vamos acabar com esse grupo terrorista. De hoje não passa. De hoje não passa. Vamos executar todos. Em posição. Vamos matar todo mundo. Estamos cansados de vocês. Essa luta vai acabar hoje.
Agora me pega. Tenemos dois. Acho que eu fui preso. Hermes da Fonseca foi preso, mas a revolução não vai acabar. Olá, pessoal, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido as ideias que tínhamos para passar. Quero agradecer a toda a equipe pela paciência e o tempo que foi concedido a nós. Já deixo meus agradecimentos a todos que puderam participar do documentário. Foi de grande satisfação realizar esse documentário. Agregou muito no meu conhecimento, nos deu a todos uma excelente experiência cinematográfica. Quero agradecer ao meu colega Bruno, o nosso diretor, e também o Felipe e a Carme, que cuidaram do roteiro e organização do documentário. Já deixo também o meu agradecimento ao professor Elvis e desejo parabenizá-lo pela ideia do documentário. Este documentário chega ao fim. Fique agora com a cena de créditos. Obrigado pela atenção. Atenciosamente, Emily Lages. Já. Bom dia, boa tarde ou... Boa noite. Esse é o nome... Tomada 1. Bom dia, boa tarde ou... Boa noite. Vamos falar sobre... Levante do quadro. Vai. Tá, bora lá. Só um teste. Fala teste. Peraí, deixa eu fazer. Fala teste. Companhia! Tenemos dois. Gente, não ri não, pelo amor de Deus. Já. Bom dia, boa tarde ou... Boa noite. Bem-vindo ao nosso documentário. Espero encontrá-los bem. Vamos falar sobre... Levante do Forte de Copacabana. E a revolta